Dona Giovana, a senhora foi chamada aqui hoje para prestar um depoimento e as partes envolvidas nesse processo são a senhora Ludmila Cristina Fernandes Cavalcante e a dona Iara Vital. Muito bem, doutora Sônia, a senhora está com a palavra para indagar a informante. Eu tenho uma pergunta. Se ela sabe como começou essa história toda entre as partes? Assim que começaram os ataques, muita gente chegou para a gente mandando prints, mandando gravações de telas. Então, a partir daí que eu comecei a procurar. Como foram isso? Eram ataques, eram comentários, era o quê? Inicialmente, a Yara apoiava a Ludmila nos stories. Ela via o que a Ludmila passava e ela ela estava do lado da Ludmila. Foi o que me assustou. Quando eu vi ela atacando, né? E acredito que ela, nesse momento, ela ficou do lado do pai da criança, do pai da Antonella. Ela tomou o lado dele e tudo bem ela tomar o lado dele, mas a partir do momento que ela começa a atacar, chamar a Ludmila de mentirosa, de Maria Pinóquio, dar alguns nomes bem feios para ela, assustou muita gente. Eu acho que é por isso também que eu recebi várias mensagens de seguidores, né, falando que ela saía com um homem casado e, por exemplo, semanas atrás estava defendendo. Então, foi aí que, todo mundo ficou meio que em choque. Sabe o motivo por que começou isso? A motivação eu não sei. A gente trabalha através do WhatsApp, né? E chega fluxo de mensagens de pessoas que querem fechar um contrato. E a partir do momento que a rede social fica congestionada com mensagem das pessoas querendo saber de fofoca, querendo saber de uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho, atrapalha muito o nosso serviço. Quanto à procura, sempre que a Ludmila, assim, foi mais exposta em rede social em questão de polêmicas, atrapalhou muito, porque a gente perdeu contratantes de meses que a gente tinha, porque ela estava sendo muito exposta nas redes e, infelizmente, a gente perdeu. Só com base no que ela expôs aí, que a Ludmila estava sendo muito exposta na rede social, eu gostaria de perguntar para a informante se a Ludmila posta, ela pessoalmente, sobre a sua vida pessoal na internet. Posta, mas a partir do momento que a pessoa fala sobre questão de relacionamento com um homem casado, que é algo que, relacionamento amoroso é algo que ela não posta, talvez não seja legal expor dessa forma, de forma pejorativa. E não convém a ninguém expor ela dessa forma. É proibido emitir opinião, então? Não é proibido emitir opinião, é proibido você chegar na rede social e achar que é uma terra sem lei e acabar ofendendo as pessoas. Eu posso falar com a senhora, doutora? Comigo? Eu ia perguntar se eu poderia falar, mas a senhora não... É isso que eu estou falando. A senhora só pode ter... como a senhora é advogada, se a senhora for advogada, também em causa própria. Eu não sou advogada, eu não tenho OAB. Eu ia apenas perguntar para a senhora se eu poderia... Não, se a senhora não tem a OAB, a senhora não tem capacidade postulatória. Então, a senhora não pode agir pessoalmente em causa própria, fazer perguntas, intervir. A senhora foi chamada aqui hoje para prestar um depoimento. Qual é a relação que a senhora tem com a senhora Iara Fabrícia Vital? Se é de amizade, se é de cliente, qual é a sua relação com ela? É colega de profissão das duas, né? Eu sou cirurgiã dentista, além de influenciadora, tá? Entendi. A senhora também é influenciadora digital. Ok. Então, mas a senhora tem alguma proximidade de amizade íntima com alguma das duas, com a senhora Ludmila ou com a Yara? Não. Entendi. Excelência, pela ordem, ela tem sim, excelência. Elas fazem podcast juntas, são amigas, e a senhora Tâmara tem desafetos com a senhora Ludmila. Posso falar? Então, a senhora vai aguardar só um instantinho. Posso falar? Ainda não. Tá. Estou aguardando a doutora Ana Luísa se manifestar sobre a contradita. Pronto. O objetivo da contradita foi 2, amizade íntima com a dona Ludmila e inimizade com a dona Ludmila. Pronto. Em primeiríssimo lugar, né, a própria testemunha já informou que é colega de profissão
E o fato de fazer podcast não ensinou amizade íntima, até porque as duas são influenciadoras e necessitam do trabalho. Com relação à inimizade, não houve, né, aos autos, provas, assim como fala o artigo 457, parágrafo 1º do CPC, a respeito de nenhum tipo de suspeição ou impedimento que não foi agora atestado pela testemunha, motivo pelo qual, pela falta de provas, são meras alegações, requer o afastamento da contradita. Agora sim, dona Tâmara, eu vou perguntar à senhora se a senhora tem algum tipo de inimizade com a dona Ludmila. Excelência, olha aqui. Só um instantinho, doutora, já lhe dou prova, já lhe dou oportunidade para a prova da contradita. Ok. Pois não, dona Tâmara, a senhora tem algum tipo de inimizade ou problema com ela, ainda aqui nas redes sociais? Então, da minha parte, não. O que acontece, né? A senhora Ludmila Cavalcante, ela expõe a situação dela na internet, inclusive jornais daqui de Rio Branco, inclusive G1 também, que não é, já repostou todo o caso dela. E quando alguém comenta sobre o caso dela, que não bate com o que ela acha, ela se dói, ela se machuca, e aí ela acha que a pessoa tem maior raiva dela e fica nessa situação. Ela já leva... A senhora, só para a gente ser mais objetivo, a senhora é uma dessas pessoas que fez comentário que ela não gostou? Isso, sim. Ela já lhe processou por isso ou ainda não? Ainda não. Ok, mas a senhora se vê numa situação parecida com a da dona Yara em relação à insatisfação dela com relação aos comentários que a senhora fez, é isso? Isso, porque ela faz isso com todo mundo. Embora a senhora não vá prestar o compromisso legal, que estou acatando a contradita, a senhora tem a obrigação ética, a obrigação moral de falar a verdade, aquilo que a senhora souber a respeito dos fatos que nós estamos discutindo aqui nesse processo. Tem pessoas que concordam com ela e tem pessoas que não concordam, assim como eu, né? Essa concordância vem de informações que ela mesma passa ou que terceiros passam sobre ela na internet? Por ela? Pronto. Então, ela que expõe fotos, vídeos, áudios, ela que expõe tudo. Então, se há um dano à imagem dela, é a partir das informações que ela coloca, seria isso? Isso, exatamente. Ela expõe toda a situação. Você já assistiu alguma vez a senhora, vou falar o contrário agora, a senhora Ludmila falando da Yara na internet? Já, sim. Poucas vezes ou muitas vezes? Algumas vezes. Certo. Tem algum comentário pejorativo a respeito da senhora Ludmila em relação à senhora Yara? Você tem assistido? Cebosa, nojenta, alguma coisa assim. A senhora sabe explicar o que é liberdade de expressão no conceito de direito? Ou no seu conceito? Não, o conceito é que todo mundo tem a sua liberdade de expressão sem, né, danificar o caráter do parceiro, né? E aí eu não vejo em nenhum momento a Yara Vital, né, fazendo isso com a Ludmila Cavalcante. A senhora sabe se a Yara fazia comentários ou ofensas contra a Ludmila? Comentários assim como todo mundo faz aqui em Rio Branco, né? Comentando o caso mesmo, né? E a senhora sabe a diferença entre comentário e ofensa? Sei, sim. Em nenhum momento ela ofendeu, espraguejou a Ludmila Cavalcante, em nenhum momento ela disse que a Ludmila palavras de baixo calão, né? Em nenhum momento ela fez isso. E me explica uma coisa, chamar a Ludmila de mentirosa é um comentário ou é uma ofensa para a senhora? É um comentário, é uma ofensa também, né? Mas a própria já falou também da Yara Vital, né? É só rebatendo, né? Muito obrigada, estou satisfeita. Bom dia, senhora Alex, me ouve? Eu gostaria de saber qual é a relação de amizade, o parentesco que o senhor tem com a dona Yara. Colega de rede social, no caso. Colega de rede social. Mas hoje a gente sabe, né, que as redes sociais trouxeram uma nova dimensão para as nossas vidas e às vezes a gente tem bons amigos nas redes sociais, né? Eu gostaria de saber se a dona Yara é uma dessas amigas de rede social ou não. Não. No caso,
Às vezes até a rede social, a gente não anda na casa um do outro, é só rede social mesmo. Entendi. Mas então, Excelência, eu vou pedir a contradita novamente pela ordem. qual é o fundamento, doutor? O fundamento é o mesmo da Tamara. Ele é amigo íntimo da senhora Yara, inclusive eu tenho uma foto aqui que posso movar, certo? E também ele é inimigo capital da senhora Ludmila. Teve até o Ministério Público que interviu uma época sobre isso. Infelizmente, o promotor fez um tipo errado e não foi recebida denúncia. Mas ele teve até um indício de acusá-la, de comparar ela a Lisa Samúdio, que encadeou essa denúncia do Ministério Público em relação ao feminicídio. Então, o senhor Alex Thomas, ele é inimigo declarado e capital da senhora Ludmila. Doutora Ana Luísa? Com relação à situação da Ludmila com ele, em que pese tenha havido o processo, não subsiste mais, não existe nenhum tipo de ação correndo entre a testemunha e a parte autora, de fato que não resiste, não persiste mais razão para nenhuma contradita. O senhor se sentiu prejudicado quando ela procurou o Ministério Público, ou isso para o senhor não fez nenhuma diferença? Sim, no caso, na ocasião, sim, me senti um pouco prejudicado, sim. Não fui eu que ofereci a denúncia A senhora não vai falar agora, dona Ludmila, por gentileza. Excelência, pela parte, não foi ela que provocou. Doutora, eu estou instruindo a contradita. A senhora, por favor, me deixe instruir a minha contradita. Eu nem decidi ainda. Eu estou buscando elementos para decidir a contradita. Tá? Por gentileza. Então, tá, senhor Alex, eu entendi, né, que o senhor explicou que foi um comentário que o senhor fez, ou mais de um, não sei, que ela, na sua visão, deturpou e levou ao Ministério Público. É isso? Isso mesmo. E o senhor, de alguma forma, se sentiu incomodado, prejudicado à época por conta disso. O senhor chegou a ser chamado em delegacia ou no Ministério Público para prestar depoimento ou não? Delegacia, sim. Então, chegou a ser chamado na delegacia. Sim. Entendo que o senhor se sentiu de fato prejudicado e, embora não exista mais o processo, ou esse processo não tenha sido convertido efetivamente no recebimento de denúncia, eu vou aceitar a contradita, considerando sim que o senhor pode ter um certo envolvimento de mágoa do passado, e em razão disso, vou tomar o seu depoimento na qualidade de informante. Quando a Yara manifestava a respeito da Ludmila, né, ela estava no intuito de ofender ou de emitir opinião a respeito do que a Ludmila havia postado sobre sua vida pessoal? Eu acho que mais no intuito mesmo de esclarecer, né, de falar mesmo os fatos que ela mesma já expõe nas redes sociais. Em lives que eu vejo que ela faz, as pessoas gravam tela, ela até chega a ofender a Yara. Na verdade, eu acho que até tem uma live, eu acho que tem, ofendendo a Yara. Qual seria a ofensa? Você poderia relatar o juízo? Olha, a parte que eu vi, que as pessoas sempre falam, né, eu vi a Yara, ela chamando a Yara de Kenga numa live. Pronto. O senhor disse que ficou sabendo de uma live feita pela senhora Ludmila? Sim. O senhor ficou sabendo? O senhor ouviu comentário? O senhor assistiu essa live? Não. No caso, como eu também sou bloqueado da senhora Ludmila nas redes sociais, por omitir também opiniões que ela não gosta, geralmente essas lives são gravadas, são jogadas em grupos, né? Eu vejo geralmente essas gravações em grupos de WhatsApp que as pessoas comentam na cidade. O senhor saberia me dizer qual a diferença entre comentários e ofensas? Eu acho que ofensa já é contra a honra, né, chamar, porque eu acho que a senhora Yara não é Kenga, né, no caso, creio eu, né. Então, e isso a Yara nunca ouvi falar da senhora Ludmila. Chamar uma pessoa de mentirosa, Maria Pinóquio, para o senhor é um comentário ou é uma ofensa? Acho que, no caso, um comentário. E Maria Pinóquio, eu não sei também o motivo do porquê dessa... Não, eu estou só perguntando. Chamar uma pessoa de Maria Pinóquio de mentirosa é uma ofensa ou é um comentário? Não sei o que tem a ver com relação a isso, mas acho que não... Não, é uma pergunta simples. É ofensa ou é comentário? O que o senhor me diz disso? Primeiro vamos saber se ele sabe quem é o Pinóquio, né? Se ele não souber quem é o Pinóquio, ele não vai saber. O senhor sabe quem é Pinóquio? Não sei.
Eu não, por isso que eu Então, não. só não sabe dizer se a expressão Maria Pinóquio é Isso. ofensiva ao comentário. Isso, Ok. E mentirosa. isso. O senhor sabe me dizer se mentirosa é ofensa ou comentário? Mentirosa, creio eu, que é comentário. Ah, comentário. Beleza. Só isso, excelência. Estou satisfeita. Vamos ver, porque se qualquer pessoa da rede social que a autora não goste, ela considerar inimigo capital, vai ficar complicado com as minhas testemunhas, mas eu vou chamar ela aqui. Eu só não sei, não entendi até agora o porquê de testemunhas. Estão só retratando fatos que vocês já juntaram nos autos por documento. Você não vê a Yara comentar a respeito da situação da Ludmilla? Não, tipo, eu vejo ela comentar o que os outros comentam, entendeu? Você já viu a senhora Ludmilla comentando alguma coisa sobre a senhora Yara? Eu vi ela comentando numa live, dito dessa live, dessa mesma live que ela falou, ela citou, falou um palavrão, inclusive com ela, né? E também comigo. E foi nesse dia que ela falou palavrão que ela me bloqueou da rede social. Pronto. E ela falou palavrão com a senhora Yara, é isso? Falou com a Yara e falou comigo, porque eu comentei, né? Você lembra qual era o palavrão? Ela falou assim, a minha filha não é filha do Márcio, é filha do Naum, e eu quero que a Yara vá lá naquele lugar. Qual seria o lugar? Eu preciso que você diga. Tá Ela bom. falou. Tá bom, sem mais. Obrigada. Então, eu gostaria de saber da testemunha se a senhora Ludmilla posta que ela possui relacionamentos com homens casados. Não, nesse dia talvez eu creio que ela já tinha me bloqueado, né? Ela não sabe. E chamar uma pessoa de mentirosa, Maria Pinóquio, essas coisas, para a senhora é um comentário ou é uma ofensa? Para mim é um comentário. Então, então você entende o quê? Que a senhora Yara comenta ou ela ofende? Eu entendo que ela comenta. Se ela comentar algo é porque algo foi repostado, né? Então, se ela chama uma pessoa de mentirosa, ela é ofensa ou é comentário? Para mim sempre vai ser comentário. A defesa chama a atenção, né, a uma situação de conflito entre dois direitos constitucionais. Em primeiro lugar, a senhora Ludmilla Cavalcante alega que tenha o seu direito à honra e à imagem ofendidos pela autora. No entanto, conforme a contestação de todos os documentos juntados ao processo, nós verificamos que, de fato, todo o conteúdo que ofende a honra e supostamente ofende a honra e a imagem da senhora Ludmilla Cavalcante são expostos e trazidos à opinião pública, ao friso público por ela mesma. São situações pessoais e isso é incontroverso nos autos. Também de que a própria é uma figura pública, assim como ela atestou em sua própria inicial, e que supostamente, de acordo com as suas próprias palavras, com notoriedade nacional. Diante disso, e nos tempos em que vivemos hoje, nós notamos que a mídia social, ela atrai, com certeza, a atenção e os comentários desta atenção atraída, que é, inclusive, o foco da senhora Ludmilla, tendo em vista que sua profissão é de digital influencer e necessita da atenção do público, a comentários, críticas e ilações a respeito de sua vida pessoal, já que é um conteúdo que a própria expõe na internet. Dito isso, é impossível que a própria senhora Ludmilla queira censurar, controlar, diligenciar aquilo em que as terceiras pessoas, os seus seguidores ou os jornais dessa cidade emitem de opinião a seu respeito, chegando nisso ao limite do seu direito constitucional. Quando assim o faz, e é o intento desta ação, é o intento da sua inicial, ela atinge outro direito igualmente constitucional, que é o direito à liberdade de expressão, ora exercido pela senhora Yara, que emite seu juízo de valor, emite suas opiniões a respeito do conteúdo primariamente exposto pela senhora Ludmilla Cavalcante. Dito isso, precisamos chamar a atenção deste juízo que qualquer procedência dessa ação levaria, sem a menor sombra de dúvida, à imposição de censura, não só da senhora Yara, mas de todo o meio
de comunicação que faça algum juízo de valor da senhora Ludmila Cavalcante a respeito dos seus dissabores inerentes à sua vida pessoal, que a própria expõe na internet.